aqui com a Gabriela Cerqueira. Cerqueira. Tudo bom? Atílio, E o Helder Mariani, tudo bem? Atílio, tudo Prazer bem? receber vocês aqui. Querido, muito bem. Thérèse de Lisieux. Eu estudei francês. Fabiano. Marie Merdier, rezava todo dia antes de começar a aula. Você disse que foi aluno beneditino? Fui. Ah, muito E bem. fui também dos maristas. Ah, muito bem. Tem uma dose de Sim, catolicismo, de catolicismo. injetada na veia. Sim, nos fundamentos. Foi no Colégio do Carmo, que era na Praça Clóvis, que derrubaram para fazer o Poupa Tempo lá. Isso, lembro disso. Lá era marista. É. E o São Bento, que está lá até hoje. até hoje, Inclusive com a peça Terezinha. Pois em cartaz lá. Aliás, lindo esse cartaz, hein? Obrigado. Só o amor me atrai, só o abandono me guia. Thérèse de Lisieux. O que tem de notável na vida da Thérèse de Lisieux a ponto de justificar vocês fazerem esse trabalho sobre ela? Na prática, nada. Mas, na história da espiritualidade, na história do pensamento moderno, pensando a filosofia aí no auge do pensamento racionalista no final do XIX, Século XIX. no final do século XIX, Terezinha tem muito a nos dizer. Os escritos dela ilustram muito bem esse conflito todo que é presente, até nós agora na contemporaneidade, entre fé e razão, né? Entre essas dimensões diferentes do pensamento humano. Né? E ela viveu isso. Eterno, né? E ela viveu isso no sangue, como você falava agora há pouco. Né? Ela viveu isso nas entranhas dela. Né? E isso tudo foi registrado. Uma prática tradicional também, que vem desde Santo Agostinho, que Rousseau, no século XVIII, vai retomar, que é a coisa da autobiografia, dos escritos autobiográficos. Né? Não simplesmente para eu contar a minha vida, mas a minha vida se tornar objeto de observação. Como a vida dela se tornou. Quer dizer, ela não é daquelas santas milagreiras que curava todo mundo, nada disso. Né? Ela era uma santa, vamos dizer, do raciocínio, do pensamento. Depois da partida dela, de fato, os milagres começaram a acontecer assim. Milagres mesmo, né? Aliás, o filme, me lembrei disso, o filme da Piaf, aquele filme famoso, começa com a menina, a Piaf, indo no túmulo de Santa Terezinha, porque a Piaf teve um problema muito sério na visão. Sim, e era muito pobre na época. E ela vai no no túmulo de Santa Terezinha, porque na época o túmulo ainda era no cemitério de Lisieux. Né? Então, uma das primeiras cenas, se não é a primeira, não me recordo bem, é uma das primeiras cenas. Lisieux é a localidade. É uma localidade na Normandia, na França. Né? Uma região muito bucólica, tranquila, de burgueses, já no século XIX, sem nada de misticismo. Não tinha, nem no XIX, naquela região, eram franceses, burgueses que levavam a vida dentro daquelas pequenas cidades e não existia um movimento místico forte. O Enéas esteve lá em Lisieux e tirou umas fotografias da Terezinha de Lisieux. Olha só. A gente tem umas fotos para mostrar e para a gente ver a Thérèse Olha só. de Lisieux. Essa foto, ela tá vestida de Joana d'Arc. Vestida de Joana d'Arc. Porque tem isso, né? Ela entra pro Carmelo, pra mostrar o Carmelo. Carmelo. Aliás, eu nunca tinha ouvido esse termo, Carmelo. Claro, as carmelitas. As carmelitas. Carmelo, No caso, as carmelitas descalças, né? Descalças. Que são as reformadas. Isso. Ela entra e no recreio, né? Nos recreios da comunidade, nas festas, grandes festas. Ela escreve peças e poesias em cena. E uma das peças que ela escreveu era sobre a Joana d'Arc. Duas das peças. Olha, bonita ela, hein? Pois é, uma beleza. jovem. E é interessante você pensar que você tem essa iconografia toda dela. Porque no final de 19 você já tinha máquina fotográfica, né? É muito legal. A qualidade dessa foto, muito boa, né, por sinal. Aí ela já como... Ela como freira aí. Freira. Sagrada Face, né? E o Menino Jesus, Menino que são os Jesus. nomes dela. Então você percebe o tempo todo que ela está no ensaio fotográfico, diríamos hoje. Né? Não só aquela outra foto dela como Joana d'Arc, mas mesmo assim, né? Ela está posando para a foto. Né? Exatamente. Então a Gabriela gosta de dizer que ela é uma atriz, que ela foi uma atriz. Foi uma atriz, né? Ela foi uma artista, né? Ela escrevia, ela atuava, enfim. E dirigia as próprias Dirigia as peças, dirigia as Aí irmãs. imagino que seja dentro do
Dentro, Tudo dentro tudo do dentro, convento, claro. tudo dentro. Ela foi para lá com muito 15. jovem? Então, essa é uma das grandes questões, inclusive dentro da trajetória dela, uma curiosidade que desponta, porque ela recebe, enfim, né, esse chamado curioso, ela coloca na cabeça dela que ela quer ir para o Carmelo Aos 14 aos anos. 14 anos. É. E isso era raríssimo, né? Ela inaugurou isso, né, na França. Ser tão jovem continua assim. sendo, É, né? continua, e tão jovem, proibido você- pelo direito É, canônico. Proibido, Novidade, inclusive, então né? ela pede para entrar no Carmelo e negam, todo mundo nega, as autoridades Família. todas. Então, a família dela, ela tinha um pai muito amoroso, né? É. E numa conversa com o pai, A mãe dela parece que inclusive, morre cedo. né? morre super Episódio. cedo. Ela tem, inclusive, tem toda uma bagunça emocional em relação a isso, assim. É um prato cheio para psiquiatras, psicanalistas. Você tem várias pesquisas, trabalhos acadêmicos em cima da figura de Teresa, de Lisieux e da família. Aliás, lembrando que a família dela, os pais dela, neste ano de 2016, dentro da Igreja Católica, foram canonizados. Pra você Primeira ver. vez que isso acontece também, mais uma originalidade nessa história. Um casal, marido e mulher, Santos. Então, mas aí Ela nasce nessa resolve- família É. santa, praticamente com esse pai muito amoroso. O pai diz para ela, olha, ele dá a bênção dele, mas ela tem uma espécie de um tio, um tutor que já nega de cara e passa por todas as hierarquias, né, da Igreja Católica que vão dizendo não, 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 não. Tem um episódio muito curioso porque ela decide ir até o Papa e fala pro pai, então tá certo, vamos até o Papa? E eu peço para ele. E quando chega lá, ela tá na sala e Ela dizem, vai, ela vai a Roma, a única viagem que ela faz na vida dela, inclusive, ela vai a Roma e na sala dizem, é proibido falar com o Papa, está terminantemente proibido falar com o Papa. Ela se ajoelha e fala com o Papa, segura nas canelas dele, tem essa descrição, e diz, quero entrar no Carmelo. E a partir daí, enfim, isso acaba não resultando em muita coisa, mas a partir daí ela começa a rezar e nas orações a pedir, e essa obsessão dela, a gente não sabe de fato, né? O que leva? A questão é, depois de um ano ela entra com 15 anos no Carmelo. no Carmelo. E Rompe fica... uma tradição. Rompe uma tradição. Norma, vamos dizer. E né, acho que de lá já começa a ser observada por essa obstinação. O fato que ela viveu dos 15 anos aos 24 anos, essa vida curta, 9 anos, Dentro do dentro do Carmelo. Carmelo. E lá dentro, então, que ela faz essas meditações. Que ela escreve Isso, essas essas memórias todas. dela. Essas memórias estão disponíveis? Essas Como é que memórias é são isso? 3 cadernos autobiográficos que foram reunidos num conjunto chamado História de uma Alma. 9 meses depois do falecimento dela, essa História de uma Alma foi publicado. Pouco tempo depois, já estava traduzido em 4 idiomas e atualmente é um dos livros mais lidos do mundo. E há alguns anos atrás, os comentaristas e estudiosos tiveram acesso aos documentos originais e perceberam também muita alteração no texto dela para o texto do História de uma Alma que foi publicado. Né? Parece que a irmã de sangue dela, que foi madre superiora no Carmelo de Lisieux, adulterou o texto na melhor das intenções. Sim, não, eu conheço explicar a minha irmã, eu vou explicar melhor o que ela... Eu sei o que ela... Aliás, ela diz isso no depoimento. Esse depoimento é registrado, a madre Inês. Ela diz, eu sei o que a minha irmã queria dizer. Por isso eu posso escrever no lugar dela. Imagina. Vamos ver umas imagens aí do Terezinha que vocês estão fazendo num lugar muito adequado, aliás. Pois Claro. Pois é. Não é cenário, né? Não é cenário, Mosteiro de São Bento. Né? Mosteiro de São Bento. A gente tem feito em muitos mosteiros, assim. Principalmente mosteiros femininos. Inclusive, fizemos no Carmelo, em 2 já. No de Jabaquara, a gente fez, inclusive, dentro de um parlatório. No Jabaquara foi... Foi na igreja. Na igreja. Esse Carmelo do Jabaquara é interessante porque ele tem mais de 100 anos aqui em São Paulo. É o Mosteiro Santa Teresa, que foi fundado onde hoje é atualmente o prédio da PUC. Quando a PUC veio para cá em Perdizes, aliás, estamos aqui em Perdizes, vizinhos da PUC, elas foram para o Jabaquara. Né? Que naquela época devia ser o fim do... Era, provavelmente, né? Não tinha cidade. Sítio, né? Uma coisa Era um fazenda. sítio, Fizemos para elas.
na grade, né, na igreja, você imagina o altar, elas assistem à missa, então você imagina, chama nave, né? A nave da igreja. A nave da igreja, o altar aqui, à sua direita, né, elas assistem dentro do coro, através de uma grade grande. Então eu fiz para elas, com a igreja vazia, de frente para elas, Gente, com a grade. Que experiência bárbara! Nossa, e o Helder lá no cantinho, assim. Que experiência linda! Denise e eu. Denise. Denise Weinberg, uma amiga muito Denise querida, Weinberg, nossa atriz. A Denise Weinberg ela foi a figura responsável, ela responde na nossa ficha técnica como orientação artística, mas ela fez uma espécie de uma preparação Da atriz. da atuação, foi generosíssima, assim. Vamos ver os trechinhos, vai ver. Nós estamos falando do Terezinha, que está em cartaz lá no Mosteiro São Bento, aos domingos, né? 6 da tarde, é isso? Aos domingos, 6 da tarde. 6 da tarde. Abrindo o Santo Evangelho, os meus olhos deram com as seguintes palavras. Jesus subiu a montanha e chamou para si quem ele quis. Aqui está o mistério da minha vocação, da minha vida inteira. Jesus, não chama os que são dignos, mas sim quem ele quer. Durante muito tempo me perguntava por que Deus tinha suas preferências. Por que não recebem todos os homens o mesmo grau de graças? Essa filmagem feita na Casa das Rosas. Isso, isso até é um teaserzinho que a gente fez, assim, né? Ele dá só uma pincelada. A gente estreia na Casa das Rosas. Mas são palavras dela. São palavras dela. Toda a peça. Toda a dramaturgia. Inteira. De várias traduções diferentes, inclusive nossa, mas é uma colagem de textos dela. Não só do História de uma Alma, que a gente falava agora há pouco, mas de poesia, das peças de teatro, da correspondência particular dela. Então a gente foi O que o Helder fez na dramaturgia, eu acho, ele só tirou um pouco do que é literatura, né? E a gente dramatizou mais. Aliás, então, isso cabe a Gabriela, porque essa dramaturgia foi feita numa parceria, né? Eu levava a cena, ela testava, voltava, a gente refazia, reconstruía, mudava o termo, mudaria, né? O que também no teatro eu acho uma experiência muito interessante, né? Não é uma criação coletiva. Nós temos um texto pronto e nós temos uma atriz e um encenador, um dramaturgo trabalhando juntos numa criação. Uma criação. Agora, Gabriela, sempre fica alguma coisa do personagem na pessoa, né? Sempre. Quando você vive uma pessoa como essa, quando você interpreta uma pessoa como essa, o que fica dela? O que você percebe que você já... Nossa, Tílio, muita coisa. Na realidade, esse foi um dos trabalhos que mais me atravessou, assim, em vários aspectos. Então, o que fica... Nossa, primeiro que trabalhar sozinho já é... Então, toda a experiência de trabalhar sozinho num espetáculo já fica uma série de pistas de coisas para se refletir. Sim. Mas a parte da espiritualidade dela fincou em mim com muita força, assim, eu vou te falar. Eu tive um encontro assim, muito forte, né, até eu falo pro Helder, de encontro de almas, assim, a gente dá uma romantizada, mas é um pouco isso, no sentido, existe uma mística, fazer esse espetáculo... Não tem como, assim, a gente tem uma cumplicidade, né? E quando você passa por uma experiência como essa, de representar para as freiras que estão lá atrás das grades, quer dizer, isso tudo é muito forte. Claro. Né? Isso é muito forte. E representar uma figura que já foi viva e que está viva na memória das pessoas e que passa pelo imaginário das pessoas e que é celebrada, e que tem uma nuvem energética por aí, né, que levanta... que as pessoas pensam muito nela, né? Então isso está plasmado de alguma forma. Você entra em contato com isso, é muito curioso, tem me atravessado. Vamos ver mais um trechinho do Terezinha. Terezinha aos domingos no Mosteiro São Bento, às 6 da tarde. Até quando fica lá? Até o final do mês. Os 4 domingos de novembro. Curtíssima temporada. É curta temporada. Curta temporada. Vamos ver mais um pedaço. Cena 3. Joana d'Arc, com ar
inspirado, exclama: Ah, dignai-vos a chamar-me. Estou pronta para sofrer. Santa Catarina carrega a palma, Santa Margarida carrega a coroa. Não! Ainda não a palma, ainda não a coroa. Hás de combater antes de venceres. Arma teu braço, Joana d'Arc, filha de grande coração. Toma esta espada, Deus é quem te dá. Então, aquela A magia do teatro, Magia né? do teatro. Coisinha tão simples. E essa sensação que você teve aqui, normalmente é a sensação que as pessoas têm na hora da... Você percebe a plateia tendo uma reação. Porque existem umas surpresas, porque é como a gente traça, de certa forma, uma linha cronológica, da né? vida dela. Da vida dela. Então, é como se ela recebesse aquelas pessoas, né? A peça traz essa narrativa direta, então ela recebe essas pessoas e ela começa a contar sobre a vida dela, sobre a alma dela, e isso traz muito a Joana d'Arc, as coisas que ela encenava, ela brinca de teatro durante a peça. Aí entra o Miguel Arcanjo e fala, olha, vocês! E a mensagem vai atravessando essas coisas todas, né? Enfim, então, por traçar essa linha cronológica, eu acho que até, inclusive, a direção, a encenação, abarcou esses momentos, né? Ela tinha esses chiliques no começo, ela era uma menina mais mimada, burguesa, mas depois, quando ela vira e quando coloca o véu, as pessoas falam, nossa, ela chegou até aí, ela chega até isso, ela chega até esse lugar. Então, é muito... Que bárbaro, menino. Que bárbaro. Terezinha, então, os domingos, 6 da tarde, com a Gabriela Cerqueira. Helder Mariani foi responsável pela dramaturgia e encenação. Trabalho também da Denise Weinberg. Aí, isso mesmo. Legal. Denise Weinberg, Dagoberto Feliz, fazendo a música. O que mais que a gente tem? O Flávio Tolesani. Fazendo faz nosso cenário, que é um banquinho. Aquele banquinho. Nossa. Mas que não é, foi um banquinho todo trucado, todo... lindamente ele pesquisou o banquinho e de fato... Né? É o que funciona. É o que funciona. Onde nós vamos é o banquinho. Então são os 4 domingos agora o primeiro novembro. já foi. O primeiro já foi, tem mais 3 domingos pela frente. frente. São Bento, todo mundo sabe, ali no Largo de São Bento, na boca do metrô. Isso. No Facebook lá. Terezinha. Pensei que era em inglês. Terezinha Teatro. Terezinha Teatro. Inclusive, isso é uma ideia do Helder, como ele é Terrez, ele falou, vamos colocar Terrezinha. Isso mesmo. PH dela. Prazerzaço. Prazer também, parabéns pelo trabalho. Legal. Muito obrigado, uma alegria estar aqui de novo. Muito obrigado. Apareça mais vezes, não demora. Muito obrigado. Muito obrigado. Cadê meu roteiro?